E que Deus em Cristo continue abençoando a nossa manhã de sábado. 6 verdades a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. 6 verdades a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. A gente vai estar falando dessas 6 verdades de maneira, acho que a gente pode usar a expressão parcelada, né? A gente nesse momento vai estar falando a respeito de 2 verdades. Se Deus permitir, depois a gente fala a respeito de mais 2. E depois a gente faz outro momento falando de mais 2. Né? O irmão gosta de escatologia. Né? A gente não é uma autoridade no assunto, mas nós somos curiosos. E a gente sempre está procurando, né? Buscando alguma coisa legal aqui. Né? Então vamos lá. 6 verdades a respeito da volta de Jesus Cristo. E a primeira verdade que nós podemos, por intermédio de uma observação, de um estudo, nós podemos afirmar a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. A primeira verdade: os discípulos se preocuparam com o assunto. Os discípulos se preocuparam com o assunto. Em que situação a gente vai estar vendo isso? Capítulo 24 de Mateus, o versículo 3, que diz assim, ó: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, os discípulos tinham essa preocupação. Em um determinado momento, os discípulos chegaram para o mestre, para o Senhor Jesus Cristo, e perguntaram: Senhor, mestre, em que momento o Senhor vai voltar? Aí Jesus ele começa e dá início ao chamado sermão profético, né? o sermão do Monte das Oliveiras, né? Por intermédio dessa pergunta que os discípulos fizeram. Aí é legal que é muito bacana, né? A gente está sempre também dando uma dica a respeito de livros, né? E coisas que você pode utilizar na hora de você montar o teu pensamento. E de um aqui a gente já tinha falado, que era o chamado Dicionário Teológico, que foi escrito pelo nosso irmão Claudio Ornô Corrêa de Andrade, que foi editado pela CPAD. Mas também tem outro livro aqui que a gente queria indicar, que é muito bacana. Se o irmão ou a irmã gosta do assunto, está pregando, aí no momento que está falando a respeito de escatologia, às vezes você se depara com aqueles termos que são um pouco mais complicados, e na hora da tua pregação, na hora da tua ministração, tu quer trazer uma palavra de esclarecimento para os irmãos e para as irmãs que estão te ouvindo. Outro livro escrito pelo irmão Claudio Ornô Corrêa de Andrade, editado pela CPAD, ó, Dicionário da Profecia Bíblica. Ele vai trabalhar muito em cima desses termos que às vezes a gente acha, né, no estudo da escatologia, que às vezes você fica assim, o que é que isso aqui quer dizer? Né? É muito bacana. Ó. Mas a gente não queria falar dele agora. A gente queria falar do outro livro do irmão Claudio Ornô Corrêa de Andrade, que foi editado pela CPAD, que é um termo. Por que a gente vai estar falando a respeito disso aqui? Ó? É porque os discípulos fizeram uma pergunta. A primeira verdade a respeito da volta de Jesus Cristo. Os discípulos se preocuparam com o assunto. Aí, por que a gente vai estar fazendo menção desse livro aqui do irmão Claudio Ornô? É porque existem termos que, embora eles não estejam presentes na Bíblia, mas eles são criados para quê? Para poder explicar uma situação que acontece. E a gente achou um termo aqui muito bacana, na página 165, que o termo é escatofobia. O que é fobia? Fobia é medo. Escato são as coisas concernentes ao estudo da escatologia, né? Então, você junta as duas palavras, ó. Escatofobia, ou seja, medo de escatologia, né? Aí é legal que o irmão Claudio não corre, porque a pergunta vai ficar feita. Se os discípulos perguntaram e se preocuparam com a volta de Jesus Cristo, por que é que muitos hoje não têm essa preocupação, né? Poxa, Jesus está voltando. Esses sinais, o que é que isso aqui quer dizer? Esses sinais, eles querem dizer alguma coisa? Aí o irmão Claudio Corrêa de Andrade, ele falou desse termo aqui que é muito bacana, ó, que é um termo que foi criado para explicar o porquê de algumas pessoas não terem essa preocupação, né? A escatofobia, página 165, que diz assim, ó: pavor mórbido de se discutir a doutrina das últimas coisas. A pessoa tem medo, né? Por que tal pavor é manifestado? Eis algumas das razões. Primeira razão: afastamento dos padrões bíblicos, pretensas dificuldades concernentes às profecias bíblicas, e por se achar que a doutrina das últimas coisas não traz qualquer resultado prático à igreja. Ou seja, uma das razões das pessoas não terem um interesse em saber e nem procurar pregar e nem se interessar por escatologia, a primeira qual é? Afastamento dos padrões bíblicos, né? A pessoa, por falta de conhecimento, às vezes está inserida em um contexto em que as pessoas não estão mais falando a respeito, a pessoa acaba sendo influenciada, né? E o interesse não surge no coração da pessoa, né? Por a questão da escatologia, né? Ou seja, primeira razão do porquê das pessoas de nós não estarmos como os discípulos, querendo saber, em que momento Jesus vai voltar, a gente não está mais nem preocupado, né? A primeira razão qual é? Um afastamento dos padrões bíblicos. O segundo qual é? Quem também vai achar aqui na página 165, nesse termo escatofobia, qual é? E por se achar que a doutrina das últimas coisas não traz qualquer resultado prático à igreja. Ou seja, para que eu vou pregar a respeito de escatologia? Não dá ibope,
não atrai pessoas, pelo contrário, produz pavor. Esse negócio que está falando que Jesus está voltando, né? Ou seja, não vai dar um retorno. Você me entende, né? Você está entendendo, né? Então, a primeira razão do porquê das pessoas hoje, alguns não se interessarem a respeito da volta de Jesus Cristo, primeiro, é afastamento dos padrões bíblicos, e segundo, qual é? O pessoal acha que não tem relevância nenhuma. O que nos importa, né? Pregar a respeito dessas coisas. A segunda coisa que nós podemos afirmar, 6 verdades, a gente já falou da primeira, né? A primeira verdade é a respeito da volta de Jesus Cristo. Os discípulos se preocuparam com o assunto. A segunda qual é? O Filho do Homem virá em uma hora em que ninguém estará esperando. A segunda verdade. Agora, Lucas capítulo 12, 42. Lucas 12, 42. Que diz assim, ó. Evangelho de Lucas 12, 42. Legal isso aqui, ó. Evangelho de Lucas 12, 42. É o 40, desculpa, viu? Lucas 12, 40. Somos humanos. Portanto, estai-vos também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Lucas 12, 40. 12, versículo 40. Portanto, estais-vos também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, em hora que não imagineis. Então, o que é que Lucas estava dizendo aqui? É que o Senhor Jesus Cristo vai voltar em um momento em que ninguém estará esperando, né? Então, o que é que acontece? Né? Quando a gente lê o contexto, não somente esse texto aqui, mas de outros versículos, uma das coisas que vão mostrar que podem ser vistas como um sinal de que Jesus está voltando, é que o contexto que a gente vai estar inserido vai ser um contexto que as pessoas vão estar tipo assim, ninguém vai mais estar nem esperando e Jesus volta. Mas o que leva muitas vezes as pessoas a ficarem desapercebidas? Porque a gente usa muito essa expressão, né? Vigia, vigia, né? E a gente tem que entender também que a expressão vigilância é uma expressão que é muito utilizada para designar, e ela está muito relacionada à questão da doutrina das últimas coisas. Vigiar, né? O que é você vigiar? Escatologicamente falando, é você estar atento, ó. Isso aqui, ó, é sinal de que Jesus está voltando. Sinais na economia, sociedade, terra está tremendo, sinais na natureza. Isso é você estar vigilante. Você está ligado com aquilo que a Bíblia Sagrada diz e você está o quê? Contextualizando. É você, como a gente diz hoje, né? É você estar conectado. Você está conectado, você está ligado, né? Com as coisas concernentes aos sinais da vinda de Jesus Cristo. E é bacana que no Evangelho de Mateus capítulo 13, Jesus vai falar a respeito da parábola da semente. Uma semente foi lançada, e a semente a gente sabe que simboliza a palavra de Deus. Uma semente foi lançada na beira do caminho, outra semente caiu numa terra que não havia profundidade, uma semente caiu no meio dos espinhos, e uma semente caiu em terra boa, né, e frutificou. E a gente sabe que essa terra boa simboliza o meu e o teu coração, que a semente foi plantada e ela frutificou. Mas é bacana que quando Jesus dá uma explicação do significado dos 4 tipos de terra em que a semente foi lançada, ele vai estar falando a respeito do quê? Da semente que caiu à beira do caminho. Aliás, a semente que caiu entre os espinhos. E o que simbolizam os espinhos? Capítulo 13 de Mateus, Jesus vai dizer que os espinhos simbolizam os cuidados dessa vida, sabe? A ansiedade. Por quê? Porque Jesus vai dar a entender que uma das coisas que vai fazer com que as pessoas, a gente, todos nós, fiquemos desapercebidos no que é concernente os dias do seu retorno, é exatamente a preocupação, corre, né? E é bacana que no capítulo 12 do livro, porque irmão faz muita menção desse profeta, irmão, é porque não dá para você falar de cristologia sem você falar do profeta Isaías, porque ele foi o profeta messiânico do Velho Testamento, e também não dá para você falar de escatologia sem você fazer menção, né, do profeta Daniel, porque alguns vão até dizer que Daniel foi o apocalipse do Velho Testamento, e ele vai falar no capítulo 12 que um dos sinais que vão anteceder a volta de Jesus, nos últimos dias, é que as pessoas correriam de uma parte para outra. E o que é que a gente entende esse correr de uma parte para outra? É ansiedade, né, irmão? Nós estamos vivendo em dias que a ansiedade ela está querendo tomar conta dos nossos corações. E qual é o nosso grande desafio? É nós não deixarmos com que os cuidados, essa ansiedade, ela venha o quê? Ela venha tirar o nosso foco de Jesus. Temos os nossos objetivos, temos as nossas preocupações, temos os nossos projetos, vamos ter, porque nós somos seres humanos, né? Mas que jamais essas coisas venham a tirar o nosso foco da pessoa de Jesus Cristo. E fazemos a oração, que lá no finalzinho do Apocalipse João fez, né? Ora vem, Senhor Jesus. Amém. E se Deus permitir, a gente vai estar falando a respeito das outras 4 verdades. Amém.